Cadê meu celular? Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tá bem baixinho. A gente vai começar aqui a nossa aula de sábado, tá bom? Vamos estar orando para iniciar, tá bom? Daqui a pouco eu vou estar passando aqui o videozinho para vocês. Deus abençoe a vida de todas que vão estar assistindo depois, tá bom? Então vamos lá. Senhor meu Deus, entramos em tua presença, te glorificamos, Pai, pela essa oportunidade de estar aqui, estudando a tua palavra, aprendendo mais de ti, Senhor. Fale ao nosso coração. Eu te agradeço pela vida das tuas filhas que vão estar, Senhor Deus, estudando neste momento a tua palavra. Abençoe a vida de cada uma que chegou até aqui. Use a nossa vida, Pai. Fale conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Fale ao nosso coração, Senhor. É o que te pedimos, te louvamos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, hoje a gente vai estar estudando, a nossa conclusão do livro de Mateus. A gente vai estudar tanto o conteúdo que a gente estudou na semana, como também vai ser tipo o spoiler da semana que vem, porque a gente também vai estar estudando os últimos capítulos do livro de Mateus, tá bom? Mas o estudo continua normalmente, a gente só vai trazer a explicação hoje, certo? Deus abençoe a vida de todas. Então, eu vou estar colocando aqui o videozinho da conclusão do livro de Mateus pra gente, tá certo? Lembrando que todo o material que eu usar, eu vou estar colocando no nosso grupo, tá bom? E a gravação, depois eu vou estar subindo também no grupo para vocês estarem assistindo. Vamos lá. O Evangelho segundo Mateus. No primeiro vídeo, vimos como Mateus apresentou Jesus como o Messias da linhagem de Davi e como um novo mestre com autoridade como Moisés. E também como Emanuel, que em hebraico significa Deus conosco. Depois que Jesus anunciou e ensinou a chegada do reino de Deus, e depois que ele trouxe o reino para a vida cotidiana do povo de Israel, vimos que Jesus foi aceito por muitos, mas rejeitado por outros, especialmente pelos líderes religiosos de Israel, os fariseus. Então, a grande pergunta é como esse conflito entre Jesus e os líderes de Israel se desenrolará. A próxima grande sessão, capítulos de 14 a 20, explora todas as diferentes expectativas que as pessoas têm sobre o Messias. Então Jesus continua curando pessoas enfermas e 2 vezes ele até milagrosamente fornece comida para as multidões no deserto. Uma é composta de judeus e a outra é uma multidão não judia. E esse sinal é muito semelhante àquilo que Moisés fez por Israel no deserto. E assim, todas essas pessoas estão empolgadas com Jesus. Eles acham que ele é o grande profeta e o Messias, mas não os líderes religiosos. A visão que eles têm do Messias é baseada nas passagens que encontramos em Salmos 2, ou Daniel capítulo 2, sobre um Messias vitorioso, que libertará Israel e derrotará os opressores pagãos. E do ponto de vista deles, Jesus é um falso mestre. Ele está blasfemando sobre quem ele é. E então, há histórias aqui sobre eles aumentando sua oposição, tramando um plano para matá-lo. E assim, em resposta, Jesus se retira. E começa a ensinar a seus discípulos mais próximos o que significa ser o Messias de Israel, porque ele não é quem as pessoas estão pensando. Então Jesus pergunta a seus discípulos no capítulo 16, quem vocês acham que eu sou? E Pedro dá a resposta certa aparentemente. Ele diz, bem, você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Contudo, fica claro que Pedro está pensando em um rei que reinará vitoriosamente através do poder militar. E Jesus desafia Pedro dizendo, sim, eu me tornarei rei, mas de uma maneira diferente. E assim Jesus começa a ensinar sobre os temas do profeta Isaías, que disse que o rei messiânico sofreria e morreria pelos pecados do seu próprio povo. E assim Jesus estava se posicionando como um rei messiânico, que reina se tornando um servo e que daria a sua vida por Israel e pelas nações. Bom, Pedro e os discípulos praticamente não entendem.
E assim, Jesus entra no quarto bloco de ensinamentos, seguido por uma série de ensinamentos depois disso. E estes são todos sobre a natureza do reino invertido messiânico de Jesus, que inverte todos os nossos sistemas de valores. Assim, na comunidade do rei servo, você ganha honra servindo aos outros. E em vez de se vingar, você perdoa e faz o bem aos seus inimigos. E no reino de Jesus, você ganha verdadeira riqueza, dando a sua riqueza aos pobres. Para seguir o Messias servo, você deve se tornar um servo. Na próxima sessão, vemos os dois reinos entrarem em conflito, o reino de Jesus e o do líder de Israel. Jesus vem a Jerusalém para a Páscoa, cavalgando em um jumento, e as multidões o saúdam como Messias. E Jesus imediatamente marcha para o pátio do templo e cria esse enorme alvoroço que interrompe os sacrifícios diários. Suas ações falam mais alto do que suas palavras aqui. Como rei de Israel, Jesus estava afirmando sua autoridade real sobre o templo, o lugar onde Deus e Israel se reuniam. E na visão de Jesus, o templo foi comprometido pela hipocrisia dos líderes de Israel. E aqui ele está desafiando a autoridade deles e, naturalmente, eles estão profundamente ofendidos. E assim, eles tentam encurralar Jesus e envergonhá-lo no debate público, mas falham. Então eles acabam decidindo que ele deve ser morto. Em resposta, Jesus entrega seu bloco final de ensinamentos. Primeiro ele oferece uma crítica impetuosa aos fariseus e sua hipocrisia. E depois ele chora por Jerusalém e a sua rejeição a Deus e o seu reino. Então Jesus se retira com os discípulos e começa a dizer-lhes o que acontecerá. Ele será executado por esses líderes. Mas ao fazer isso, eles criarão a sua própria morte. Porque, em vez de aceitarem o caminho de Jesus para o reino pacífico, eles tomarão o caminho da revolta contra Roma. E assim Jerusalém e o seu templo serão destruídos. Porém, Jesus diz que este não é o fim da história. Ele será vindicado após a sua morte por sua ressurreição. E um dia ele retornará e estabelecerá o seu reino sobre todas as nações. E assim, enquanto isso, os discípulos precisam ficar alertas e permanecer comprometidos em apenas anunciar Jesus e o seu reino e espalhar as boas novas. E assim, com tudo isso nos ouvidos dos discípulos, a história chega ao clímax. Naquela noite, Jesus chama os discípulos e celebra uma refeição de Páscoa com eles. A Páscoa reconta a história do resgate de Israel da escravidão através da morte do Cordeiro Pascal. E Jesus toma o pão e o vinho desta refeição como novos símbolos, mostrando que a sua morte será um sacrifício que redimiria o seu povo da escravidão, do pecado e do mal. Depois da refeição, Jesus é preso e é levado a julgamento perante o Sinédrio, um conselho de líderes judeus, e eles rejeitam a sua pretensão de ser o Messias. Eles o acusam de blasfêmia contra Deus. Então Jesus é levado perante o governador romano, Pilatos, e ele acha que Jesus é inocente, mas cede à pressão dos líderes judeus e sentencia Jesus à morte por crucificação. Então Jesus é levado pelos soldados romanos e crucificado. Você notará aqui nessa seção que, assim como Mateus fez nos capítulos iniciais, ele aumenta o número de referências ao Antigo Testamento. Ele está tentando mostrar que a morte de Jesus não foi uma tragédia ou um fracasso, mas sim o surpreendente cumprimento de todas as antigas promessas proféticas. Jesus veio como o Messias servo mencionado por Isaías. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas em vez de julgá-los, ele foi julgado em seu lugar, suportando as consequências dos seus pecados. Então, a cena da crucificação chega ao fim e o corpo de Jesus é colocado em um túmulo. Mas o livro termina com uma reviravolta surpreendente, o último capítulo. Os discípulos descobrem no domingo de manhã que o túmulo de Jesus está vazio. E então, de repente, as pessoas começam a ver Jesus vivo dentre os mortos. E o livro conclui com o Jesus ressuscitado, dando o ensinamento final, chamado a Grande Comissão. Jesus diz que agora ele é o verdadeiro rei do mundo. E assim, ele envia seus discípulos para todas as nações com as boas novas de que Jesus é o Senhor. E que qualquer um pode se unir ao reino sendo batizado e seguindo seus ensinamentos. E ecoando de volta até o seu nome Emanuel, Deus conosco, do capítulo 1, as últimas palavras de Jesus no livro para os seus discípulos são: eu estarei com vocês. É uma promessa da presença de Jesus até o dia em que ele finalmente retornará. E este é o Evangelho segundo Mateus. Amém, glória a Deus.
finalizamos aqui, né, o nosso videozinho. Deixa eu parar aqui a apresentação. Então, essa semana a gente já viu, né, já estudou esse desenrolar da história. E na semana que vem a gente vai estar finalizando, estudando apenas mais os finais, né, os 3 últimos capítulos. Então vamos lá para... Deixa eu abrir aqui o nosso material. Estou olhando aqui do lado que eu estou gravando aqui a aula para vocês. Eu estou querendo gravar bem certinho. Janela. Pronto. Então esse é o material da nossa aula de hoje, com o resumo de tudo que a gente estudou nessa semana e vai estar estudando também na semana que vem. Bom, com algumas perguntas para a gente refletir no conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Caiu aqui a gravação. Então, a gente estudou essa semana Mateus, capítulo 21 ao 25, né? Foram 5 capítulos. Então, vamos estar vendo aqui alguns pontos importantes. Então, o tema é Últimos Ensinamentos Antes da Cruz. O foco dessa semana foi nas parábolas, o juízo final e a vigilância, né? A importância da gente estar sempre vigilantes. Então, vamos lá. A importância que a gente viu também as parábolas, né? Foram muitas parábolas que Jesus nos ensinou essa semana. A gente também viu Jesus ele falando sobre o juízo final, né? Mostrando ali para os seus discípulos, e também a importância de estar sempre vigilante. Deixa eu baixar aqui o volume, tá atrapalhando. Beleza, então na segunda a gente estudou o capítulo 21, né, do livro de Mateus, que tem por título Jesus entra em Jerusalém. Então a gente viu Jesus chegando em Jerusalém, a gente viu toda a caminhada de Jesus ali pela Galileia, né? Vou colocar a Bíblia aqui do lado para a gente ver alguns versículos importantes, tá bom? Então, a gente viu, né, Jesus chegando ali em Jerusalém. No capítulo 20, a gente viu algumas parábolas, né, também sobre o perdão. Jesus já estava a caminho de Jerusalém. Então, a gente viu, de fato, né, Jesus chegando em Jerusalém no capítulo 21. Então, a gente viu o quê? A entrada triunfal, né? Acho que foi um capítulo muito emocionante, onde a gente viu ali as pessoas adorando, né, o nosso Senhor Jesus e trazendo ali, mostrando que ele realmente seria o Filho de Deus, e também o cumprimento de algumas profecias do Antigo Testamento. Lembrando que Mateus, ele está tentando fazer o quê? É um evangelho voltado para os judeus, provando que o nosso Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus, né? Ele é o Filho de Deus. Então, Mateus, ele escreveu com esse intuito de mostrar Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, né? Então, por isso que ele está sempre se referindo ao Antigo Testamento, sempre trazendo profecias, né, sobre o Messias. Então, a gente também vê aqui ele falando
Versículo 4, ele fala assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. O que foi dito? Versículo 5: dizei à filha de Sião: olha, eis que vem o teu rei manso e montado em jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Então, a gente vê o cumprimento, né, dessa profecia através dessa entrada triunfal que o Senhor Jesus ele fez, né? Então, após ele entrar ali em Jerusalém, ele foi para o templo. Então, o resumo desse capítulo foi o quê? A entrada triunfal, né, em Jerusalém, a purificação do templo, né? A purificação do templo e o que? A parábola dos dois filhos, né? A gente viu também nesse capítulo a gente viu a figueira seca, né, por Jesus, Jesus questionando os fariseus por conta do batismo de João, né? A gente viu a parábola dos dois filhos e também a gente viu a parábola dos lavradores maus, né, que mataram ali o filho do dono da vinha, que também simboliza Jesus ali. Então foi um capítulo muito importante, porque a gente vê ali o impacto de Jesus chegando em Jerusalém, né, mostrando os seus ensinamentos, e como a gente viu no videozinho, né, foi um confronto para eles. Por quê? Eles esperavam um tipo diferente de rei, né? Até é interessante vocês rever o vídeo, porque ele mostra ali referências, né, em Salmos e também em Daniel, mostrando o tipo de rei que eles esperavam. Eles esperavam um libertador, um rei que iria libertar eles de Roma, né, ali e dos romanos, e então eles esperavam esse tipo de rei. E quando Jesus vem, é um rei manso e humilde, mostrando um reino totalmente diferente, né? Que a gente também aprendeu essa semana muito sobre o reino de Deus, muito mesmo, onde Jesus ele nos mostra, né, como funciona o reino de Deus. E eu acredito que é uma maneira que chega a nos confrontar, porque somos humanos e sabemos como funciona as leis humanas, né? A hierarquia humana. Então, quando a gente vê como funciona o reino de Deus, chega a nos confrontar, né? Nós vamos caminhando aqui. Então, a lição que a gente aprende nesse capítulo 21 seria, dentre tantas lições que a gente aprendeu, né, no decorrer dessa semana, apenas isso é um resumo do que a gente foi estudado, né? A gente aprende o quê? Jesus confronta a religiosidade vazia e chama ao arrependimento, né? Então, Jesus, ele vê a situação que Jerusalém está, porque era a capital, né, de Israel, e ele confronta os líderes religiosos, né? A gente vê aqui a partir do verso 12 ao verso 17 a purificação do templo, né, onde Jesus chega no templo e vê ali várias pessoas vendendo, né, fazendo da casa de Deus comércio, tipo uma feira mesmo. E Jesus ele confronta, né? E ele fala, verso 13: e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões, né? Então, foi ali um choque para eles, né? A gente viu também sobre a figueira seca, né? A partir do verso 18 ao verso 22, a gente viu ali Jesus saindo de Betânia, né? Voltando para Jerusalém, e estava de manhã e ele estava com fome. E ali a gente viu a figueira, né? A gente aprendeu sobre ela, vendo que a figueira, a árvore, né? A figueira, ela só apenas fica com folhas quando está na época de frutos. Mas quando Jesus chega, né, vê ela com folhas, pensa que está com fruto, né, porque ele estava com fome, e foi procurar, ela não tinha nem fruto, não tinha nenhum fruto, né? Então Jesus, ele amaldiçoa aquela figueira, né, por ela querer parecer algo que não era. Então, versículo 19, ele fala, e lhe disse, nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira secou imediatamente. A gente aprendeu muito, né,
sobre a hipocrisia e a aparência também. É uma das nossas perguntas também que no final a gente vai estar respondendo. E a gente também viu sobre a fé, né? Versículo 21, versículo 22, ele fala: e tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. A gente também viu muito sobre o confronto dos líderes religiosos com Jesus, né? Eles não acreditam que Jesus ele é o Filho de Deus, então eles acabam ali confrontando os ensinamentos de Jesus com perguntas, só que eles acabam não vencendo ali, né, Jesus, porque Jesus ele responde eles com autoridade e também trazendo a palavra verdadeira, né? A partir do verso 23, no capítulo 21, tá, de Mateus, a partir do verso 23 ao verso 27, a gente vê, né, eles questionando a Jesus sobre a autoridade que ele fazia aquelas coisas, e Jesus fala que só iria responder eles se eles também respondessem uma pergunta de Jesus. E Jesus ali pergunta de quem era o batismo de João, dos homens ou de Deus. E aí eles entram em conflito, não conseguem responder, e também Jesus não responde eles, né? A partir do verso 28 ao verso 32, a gente vai ver a parábola dos dois filhos, que Jesus ele traz um ensinamento muito importante para a gente, né, sobre fazer a vontade do Pai, sobre o pai que pede para um filho ir trabalhar na vinha e ele fala: pai, eu não vou, né, eu não vou conseguir ir. Só que aí depois de um tempo ele muda de ideia e vai trabalhar na vinha. E depois o pai chega em outro filho e o filho fala: eu vou, só que acaba não indo, né? E a gente fez aquela pergunta: quem fez a vontade do pai, né? Aqui no verso 31 a gente vê Jesus falando: qual dos dois fez a vontade do pai? Responderam-lhes: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entraram primeiro antes de vocês no reino de Deus, pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça. Vós o caminho da justiça, e não creres neles, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo, vendo isto, não vos arrependeram para crerdes nele. Então, Jesus, ele traz o ensinamento, né? Também a gente aprendeu sobre isso, né? Sobre os cobradores de impostos e as prostitutas estarem entrando primeiro no reino dos céus do que os fariseus, né? Por eles não se arrependerem, porque os publicanos, né? E as prostitutas creram no batismo de João, mas os fariseus não creram, né? Então, por isso que eles estavam entrando ali primeiro no reino dos céus. Né? Para finalizar aqui, a gente viu também a parábola dos lavradores mal, que foi do verso 33 ao verso 43, onde Jesus traz ali, né, um ensinamento também sobre mostrando que ele seria a pedra angular, né? A pedra que foi rejeitada. Primeiro, ele mostra ali que foi enviado vários servos, né? Esses servos a gente viu que eram os profetas e eles não acreditaram nos profetas e acabaram, né? Eles acabaram rejeitando ali os ensinamentos dos profetas, tá certo? Então, e também foi enviado o que a eles? O filho, né? Só que eles também rejeitaram o filho de Deus, né? Então a gente viu isso no capítulo 21 de Mateus, tá bom? E ele fala aqui sobre a pedra angular, né? Verso 42 diz assim: disse-lhe Jesus: nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos, né? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos, né? Então a gente viu isso no capítulo 21 de Mateus
E a aplicação aqui, tá? Vamos refletir, né? Essa pergunta aqui é para a gente refletir no que a gente está aprendendo, tá? Não precisa responder para mim, é só para a gente refletir. Que atitude em mim precisam ser purificadas como o templo? É uma pergunta bem interessante, né? Quais são, para a gente refletir nas nossas atitudes, quais são as atitudes que precisam ser purificadas, né? Como o templo de Jerusalém também foi purificado, né? Que atitudes eu preciso mudar em mim e ser purificada pelo Espírito Santo, tá bom? Então, a pergunta aqui para a gente refletir. Bora lá, vamos continuar aqui, porque a aula de hoje vai ser um pouquinho grande, tá? A gente vai estar vendo aqui também até o capítulo 28 da semana que vem. Então, vou estar trazendo a explicação de tudo e também as respostas das nossas perguntas dessa semana. Então, por isso que vai ser um pouco mais longa, tá bom? As meninas estão me mandando mensagem aqui, mas eu não estou conseguindo ver por conta do compartilhamento de tela, tá certo? Deixa eu desbloquear. Eu vou colocar a gravação, tá, dessa aula pelo YouTube, tá bom? Aí vocês vão conseguir acompanhar, tá certo? Então vamos lá. Na terça-feira, a gente estudou Mateus 22, capítulo 22 de Mateus. O título foi o convite para o reino, né? O resumo, assim, do que o capítulo 22 traz é a parábola dos banquetes, né? A questões sobre o imposto a César, a ressurreição e também o maior mandamento, tá? Foi o resumo do capítulo 22. Bora lá! Com a Bíblia aqui, o capítulo 22, ele traz a parábola dos convidados para as bodas, foi algo que a gente estudou, né? A gente viu ali o rei que convida, né, os convidados para o banquete de casamento do seu filho, só que eles rejeitam, né? Os servos são enviados, mas eles rejeitam o convite para o banquete. No caso, essa parábola ela tem um ensinamento do reino de Deus, né? Que hoje a gente está convidando as pessoas para participar do reino de Deus, mas elas estão rejeitando. E também traz a explicação de que os servos, os profetas, convidaram também, né, o povo de Israel ao arrependimento, mas eles também rejeitaram, né, esse arrependimento, rejeitaram tanto que também rejeitaram o Filho de Deus, né? Então também tem essas duas explicações. A gente consegue ver essa parábola, Mateus capítulo 22, do verso 1 ao verso 14, tá bom? É uma parábola bem interessante. E a gente também viu a importância de estar com as roupas adequadas para o banquete, certo? Que a gente viu aqui no verso 12, que depois eles convida, né? O rei convida outras pessoas para o banquete. E aí a gente vê no verso 2 que tinha alguém que teve tempo de se preparar e não se preparou, né? Não vestiu as roupas adequadas para o banquete. Então, ele perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem roupas nupciais, né? E ele ficou calado. Então, a importância de se preparar, de vestir as roupas adequadas para o banquete celestial, né? Isso fala sobre o quê? Sobre a santificação. Deus ele tem nos dado tempo para nos preparar, né? Então vamos lá. A partir do verso 15 ao verso 22 do capítulo 22 de Mateus, a gente vê a questão do tributo, né? Os fariseus tentam Jesus novamente, perguntando se era certo pagar impostos a César, né? Pagar impostos a César. E aí
ele fala, e Jesus, ele responde, ele pega ali um denário, né? Um denário, a moeda de um denário, que tinha a imagem de César. E ele pergunta, de quem é a imagem que está nessa moeda, né? E eles respondem, de César. Então o Senhor, ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? É uma passagem bem conhecida. Então a gente consegue ver, né, o Senhor Jesus respondendo isso a eles, versículo 21. A gente viu, né, a importância de cumprirmos o nosso dever como seres humanos aqui na Terra, né? A gente falou sobre vários deveres que a gente pode cumprir aqui na Terra como cidadãos, né? A gente falou questão do voto, né? Várias coisas. E também a importância de obedecer a Deus, né? Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, porque muitas pessoas falam, eu sou cristão, eu só respondo a Deus, e aí negligencia várias outras coisas, vários outros comportamentos, né? Mas a gente vê aqui o Senhor Jesus nos ensinando a cumprir tanto os deveres como cidadãos, como os deveres a Deus. Amém? Então vamos lá. Continuando aqui, a partir do verso 23 ao verso 33 do livro de Mateus, a gente vê sobre a ressurreição dos mortos, né? Aí a gente já vê ali os saduceus, né? São outro grupo, mas era quase a mesma coisa, tá? Tanto os fariseus como os saduceus e outros grupos. Tem até um resumozinho para trazer sobre esses grupos para vocês. E eu acho que eu vou colocar depois aqui no material, tá bom? E esse grupo saduceu, eles não acreditavam na ressurreição, então eles pensavam assim, quando morreu, acabou. Entendeu? Eles não acreditavam que haveria ressurreição. Então eles questionam ali Jesus, né, sobre a mulher que se casou 7 vezes com os irmãos, e de quem ela será esposa na ressurreição. E aí Jesus, ele fala, nos ensina que na ressurreição não existe casamento, né? Não existe dar-se em casamento para outra pessoa, assim como existe hoje, né? E ele fala que seremos como os anjos, né? Aqui, a partir do verso 29, ele fala, respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as escrituras, né? A importância de conhecer a palavra de Deus, nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem se casam, são dados em casamento, serão como os anjos de Deus nos céus, né? Então, a gente vê aqui que na ressurreição não existe isso de casamento, né? Continuando aqui, a partir do verso 33 ao 40, 34 ao 40, a gente vê Jesus falando a importância, os maiores mandamentos, né? O maior mandamento. E qual é o maior mandamento? Os fariseus novamente perguntam a Jesus, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus, ele responde aqui no verso 37, tá? Eu tô falando caso vocês queiram acompanhar aqui na Bíblia. 37, Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Então, o ser humano, ele tem 3 formas, né? Que é corpo, alma e espírito. Então, devemos amar a Deus nessas 3 formas, né? De todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, este é o maior mandamento da lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, né? Este é o primeiro mandamento, o grande primeiro mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente viu essa semana que muitas pessoas falam assim: então primeiro eu tenho que me amar, né, para amar o meu próximo. Não é isso que Jesus ele está falando. Não é isso. Jesus ele está falando para amar o seu próximo como a si mesmo. Então o seu próximo está em primeiro lugar do que você, né, do que nós. Então aquilo que eu acho que é bom para mim, vai ser bom para o meu próximo. Então eu vou fazer primeiro para ele, depois
para mim. Então é isso que Jesus está ensinando, né? Muitas pessoas ensinam: então eu tenho que me amar primeiro para amar o meu próximo. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando: aquilo que você quer para você, você não quer compaixão, você não quer misericórdia, né? Você não quer amor, você não quer longanimidade para você, perdão para você, pronto. Faça isso primeiro ao seu próximo e você também receberá. Então, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, né? O grande mandamento que o Senhor nos dá. Então a gente viu isso. A gente viu também verso 41 ao verso 46, Cristo, filho de Davi. Eu acho que foi um dos ensinamentos muito legal que a gente aprendeu essa semana, né? Que trouxe aí algo que a gente aprendeu sobre Senhor Jesus, né? Ser maior que Davi. E por que ele é chamado filho de Davi? Mas ele também não é filho de Deus, e também porque ele é chamado filho de Davi. Então, a gente estudou isso essa semana e foi bem legal, né? A gente ter estudado e trazido essa explicação. Né? A gente aprendeu o quê? Que Davi chama Jesus de Senhor, né? E, no caso, Jesus, ele tem autoridade acima de Davi, né? Porque Davi, ele era uma figura no meio judeu, um rei muito grande, né? Um rei muito respeitado. Tanto é que ele era o quê? O homem segundo o coração de Deus. Então, eles tinham Davi ali como, né, o maioral. Então, por que? E Jesus ele traz esse questionamento a eles. Por que Davi chamou o Cristo de Senhor? Né? Porque Jesus Cristo, ele é acima de Davi. E a gente estudou essa semana, caso vocês não relembrem, podem estar ouvindo os áudios, né, do capítulo 22. Então, vamos lá. E a lição que a gente aprende, né, é Deus convida todos para o seu reino. Deus, ele não tem acepção de pessoas, ele não faz acepções de pessoa. Ele está aberto para que todos entrem no seu reino, né? Ele não proíbe que ninguém entre no seu reino, né? Ele não faz essa proibição de certo tipo de pessoa, tem uma pessoa certa, não. Todos podem entrar, basta aceitar o convite, assim como os servos, né? Fizeram um convite para o grande banquete, o banquete nupcial, e eles rejeitaram, basta a gente aceitar, né, o convite do Senhor Jesus. E também a gente aprende sobre a entrega total, né? Com esse maior mandamento, o amar a Deus sobre todas as coisas, né? Quando a gente pega esse versículo, a gente consegue ver isso na lei, né? Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao 9. A gente vai ver esse mandamento completo. E é interessante falar que esse mandamento é assim um dos maiores também no meio judeu, né? Então a gente consegue ver: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a sua alma, né? Então, isso exige o quê? Exige o quê? Exige entrega total para nós, né? Exige entrega total, porque para a gente amar algo, né? Para a gente amar algo, a gente tem que conhecer. Então, isso que a gente está fazendo, estudando a palavra do Senhor, dia após dia, né? Dia após dia, é conhecendo os seus mandamentos, é conhecendo Cristo Jesus. E isso vai fazer com que a gente o ame cada vez mais. É um relacionamento, né? É um relacionamento com o Senhor. Se a gente negligencia o nosso relacionamento com Cristo, não tem como a gente amar mais Ele. Não tem, né? A gente tem que se entregar, né? Isso que é a verdade, é se entregar totalmente a Ele. E eu acho foi uma frase que eu fiquei muito assim admirada, né? Eu estava até conversando com a irmã Fabiana, isso foi bem no começo. E eu estava preocupada, né, de fazer o estudo assim seguido, né, e fazer todos os dias. Eu sei que a gente não está fazendo todos os dias, né? A gente está dando ali uma pausa tanto no sábado como no domingo, né?
mas estava fazendo essa aula de sábado. Mas eu estava preocupada, né, de fazer toda a semana. E eu estava conversando com ela, será que fica bom, né, e tal. E aí ela falou algo para mim que eu guardei até hoje e eu fiquei muito admirada, porque isso é uma verdade, né? Ela falou, quanto mais a gente estudar, mais a gente vai querer estudar. E quanto menos a gente estudar, menos a gente vai querer estudar. E isso daí é uma verdade, tá? É uma verdade, porque quanto eu ouvi essa frase até de um evangelista Marina, um exemplo de crente para mim, é uma mulher extraordinária. Depois eu posso colocar os vídeos dela para vocês assistirem. E ela falou exatamente isso. Ela falou: olha, quanto mais você ora, mais você vai querer orar. E quanto menos você ora, menos você vai querer orar. É algo incrível. Se você colocar isso em prática, você vai ver que é uma verdade. Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai querer ler. E quanto menos você lê a Bíblia, menos você vai querer ler. Então, exige o que da gente? Entrega total, né? Entrega total para a gente amar mais o nosso Senhor Jesus, né? Então, exige para a gente entrega total. Então, também parabenizar vocês aí, né, meninas que estão se esforçando para fazer esse estudo. Eu sei que hoje não conseguiram entrar por vários motivos, não tem problema nenhum, tá? A gente está gravando aqui a aula, eu sei que imprevistos acontecem, né? E não tem problema. O importante é que tem como a gente gravar e depois vocês vão conseguir assistir, né? E a gente vai estar finalizando hoje o livro de Mateus. É uma caminhada muito boa, né? Graças a Deus. E eu tenho certeza que tem edificado a vida de todas, a minha também. Vamos lá. Então, a aplicação deste capítulo 22 do livro de Mateus. Vamos lá, vamos refletir. Estou vestida com as vestes do reino ou apenas aparento estar no banquete? Olha que pergunta forte para nossa meditação. A gente viu sobre as vestes essa semana, né? Sobre as vestes, e vem a pergunta para a gente. Olhando para a gente, olhando para o nosso interior, estou vestida com as vestes do reino? E aí? Será que as minhas vestes está de acordo com o banquete do Senhor Jesus? Está de acordo com o seu reino? Isso, vestes espirituais, tá? Não é essa veste aqui, não. Essa veste material. É a nossa veste espiritual. Será? Será que as minhas vestes representam que eu vou estar em um banquete do rei? Vamos refletir? Ou apenas eu aparento estar no banquete? Ou apenas eu quero estar naquele banquete? É algo para a gente meditar, né? Nessa aula de sábado. Eu acho que é um tema muito importante para nós, tá? As nossas vestes espiritual. Isso quer dizer santidade. A gente vai estar estudando mais sobre a santidade um pouco mais à frente, tá bom? Mas Jesus, ele já está falando aqui. Lembrando que Jesus, ele está olhando para nosso interior, né? O nosso interior é o que importa a ele, não importa a nossa matéria, nosso físico aqui, né? Nossa matéria. Ele olha para o nosso interior. Então, por isso, a gente meditar, né? Sobre as nossas vestes. Então, vamos continuando aqui, né? O nosso estudo. Na quarta-feira, a gente estudou o capítulo 23. E foi um capítulo, gente, que foi forte, né? Foi um capítulo muito forte. Eu confesso que eu queria ter tido mais tempo para estudar mesmo ele, mas eu tive que levar a Raíssa, né, para um aniversário e aí aproveitei que ela estava lá com os amiguinhos dela, enquanto eu fui dar o estudo para vocês, né? Então eu não estava ali com a Bíblia, estava só com o celular, então não deu para mim estudar mesmo, né? Mas, nossa, foi um capítulo que falou muito ao nosso coração, né? Falou muito mesmo. Então vamos lá. Então, quarta-feira foi o capítulo 23, o título, Ai dos Hipócritas. A gente vai ver um sermão de Jesus só voltado para os fariseus, né?
e os escribas, esses religiosos, né, de Jerusalém. O capítulo foi completo para eles. Tanto é que eu achei até interessante, ó, essa minha Bíblia aqui, ela tem as palavras de Jesus em vermelho, né? Tudo que Jesus fala está em vermelho. E aí, se você pega o capítulo 23, só o versículo 1 é preto, né? Porque fala onde Jesus estava e o que ele estava fazendo. Mas a partir do verso 2, olha, tudo vermelho. Foi só Jesus falando. E a gente viu a condenação que Jesus trouxe. É todo vermelho, porque foi só Jesus falando, né? E foi ali um confronto com os líderes religiosos, com os fariseus, né? Algo muito, muito confrontante para nós mesmos, né? Nós aprendemos muito. Então vamos lá. O resumo: Jesus denuncia os escribas e fariseus. 7 ais, né? Que ele traz ali. Eu falei 8, porque teve um erro de ortografia ali no material, tá? Não, eu sei que eu fiz a pergunta para vocês, né? Quantos ais Jesus falou para os fariseus? E eu acabei falando 8, mas não tem problema. Quem respondeu 8 tá certo, né? Porque foi o que eu ensinei, mas quando eu parei para ler ali todo o capítulo e contar, foram 7, tá bom? Então, só trazendo essa correção. Mas não tem problema, né? Assim como eu errei, vocês também erraram, porque foi o que eu falei, né? Foram 8, mas no caso, corrigindo, foram 7, tá certo? Então, só corrigindo aqui o nosso material. Então, foram 7 ais que Jesus ele traz ali para os fariseus e escribas. Então, bora lá. Engraçado também que esse capítulo, ele não tem nenhuma repartição, então é só falando sobre a hipocrisia dos fariseus. Então, Jesus censura os mestres da lei e os fariseus. Só que a gente consegue ver alguns pontos aqui importantes, tá? Eu tô aqui com o capítulo aberto, então a gente vai dar uma analisada. Bora lá. Então, o versículo 2, né? Os mestres da lei e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Foi Jesus, ele falando ali com eles. E Jesus, ele fala que o que eles estão ensinando para o povo está certo, porque eles estão ensinando a lei. Mas Jesus, ele fala, não faça o que eles fazem, porque eles estão fazendo errado. Né? Eles fazem o quê? Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-lo. Olha só isso que Jesus ele fala. Então, nossa, foi um confronto. Caso vocês queiram rever esse estudo da quarta-feira, voltem lá nos áudiozinhos para ver o quanto foi forte esse nosso estudo sobre a hipocrisia dele, né? Então vamos aqui para os ais que Jesus ele trouxe. Começa no versículo 13, tá? Versículo 13 ao versículo 16. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é até o 16, mas vamos dar uma olhada. Bora lá. Versículo 13, ele fala: Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens, vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem. Por quê? Por causa dos ensinamentos deles. Com os ensinamentos deles, eles estavam fechando a porta dos céus para outras pessoas. Nem eles entravam e nem outras pessoas entravam. Olha só que sério, né? Eu trouxe até a importância da liderança, né? Porque temos uma responsabilidade muito grande. Será que isso, por isso a importância de olhar para si e se examinar, né? Será que eu estou seguindo certo? Será que eu estou fazendo certo? É mais fácil a gente questionar outras pessoas, né? Será que fulana tá fazendo certo? Será que cicrana tá fazendo certo? Do que a gente se examinar, né? Mas isso nos confronta. Qual é o tipo de ensinamento que eu tenho dado? Qual é o tipo de ensinamento, né,
que eu tenho feito, será que tem seguido, né, os ensinamentos do reino de Deus? Será? Pois é, então traz aqui algo para a gente refletir nas nossas atitudes, né? Verso 14, ele fala aqui: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, devorai as casas das viúvas sob desculpa de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigorosamente. Então a gente viu aqui verso 14, né? Eles eles instigavam as casas, né, das viúvas e dos órfãos, né? Eles subjugavam elas ali e sob a desculpa de orações prolongadas, né? E Jesus ele fala: por isso sofrereis mais rigorosamente. Versículo 15, ele fala aqui: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para converter alguém, e depois de o terdes feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós, né? Foi uma reprimenda muito difícil. Então Jesus estava falando o quê? Vocês demoram para converter uma pessoa. E com os ensinamentos de vocês tornam essa pessoa 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Olha que difícil, né? Um ensinamento muito pesado que Jesus trouxe para eles, porque eles estavam fazendo o quê? Impedindo que as pessoas entrassem no reino de Deus, né? Impedindo isso. Então, Jesus ele foi duro com eles. No versículo 16, ele fala assim: ai de vocês, condutores cegos, que dizeis: aquele que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, este é devedor. Olha aí. A gente também viu nessa questão do juramento. Que Jesus não permite jurar por qualquer coisa, porque não temos poder nem de aumentar a nossa estatura, nem de acrescentar um cabelo na nossa cabeça, de nada, né? Não, então, por isso, não podemos jurar nem pelo céu, nem pela terra. Porém, para eles, quando uma pessoa jurava pelo templo, nada significava para eles. Porém, quando a pessoa jurava pelo ouro do templo, aí para eles tinha importância. Né? Então a gente vê essa questão do juramento, foi algo muito importante, né? Então, a gente viu também que, deixa eu ver aqui quais são o restante dos capítulos. Eu acho que já finalizou. Não, aqui, verso 23, aqui, ó. O quinto ai, né? Que Jesus. Não, quinto não. 1, 2, 3, 4, 5, é o quinto. Quinto ai. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, dais o dízimo das hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante. A gente viu isso, né? O que? É a justiça, a misericórdia e a fé, né? Então, eles estavam se importando com coisas pequenas da lei, né? O que? O dízimo. Ah, não, você tem que dar o dízimo de tudo que você tem aí, mas eles negligenciavam o quê? A justiça, a misericórdia e a fé, que no caso era mais importante. Então vocês percebem que Jesus ele tá se importando mais com o quê? Com o nosso interior, né? Com o nosso interior, com as nossas intenções. Ele fala aqui, verso 25: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de roubo e imoralidade. Olha aí, né, a correção que Jesus ele traz. A gente também falou, né, sobre a importância de limpar o nosso interior do que o exterior, porque o exterior eles só queriam aquela aparência de santo, né? Mas o interior estava sujo, as suas intenções eram sujas, eram pecaminosas, né? Verso 27, ele fala: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos
e de toda a imundícia, né? Então, como eu estava falando para vocês, a gente viu na segunda-feira o pastor ele falando sobre os sepulcros caiados, né? Que eram bonitos ali por fora, né? Acredito que vocês já viram aqueles sepulcros bem bonitos, né? Bem ornamentados, mas todos nós já sabemos o que tem dentro de um sepulcro, né? É o que? Apenas ossos de mortos e imundícia. Então, a importância de limpar o nosso interior, né? E para finalizar aqui, a gente também viu o verso 29. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, construís os sepulcros dos profetas, adornais os monturos dos justos, né? E dizeis, se estivéssemos vivos no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramar de sangue dos profetas. Então a gente também viu isso, né? E eles falavam assim: se a gente tivesse vivido no tempo dos profetas, a gente não teria matado eles, né? A gente não teria matado. Mas o que é que Jesus ele fala para eles, né? Assim vós mesmo confirmais que sois filhos dos que mataram os profetas, né? Então Jesus fala: vocês teriam as mesmas atitudes, pois vocês são filhos dos que mataram os profetas, né? Então, resumindo, este foi o capítulo 23 de Mateus, né? E Jesus ele fala algo muito bonito, né? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e mestres da lei. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, né? Então Jesus ele fala que estaria enviando, né, pessoas para os ensinar, só que eles rejeitariam o ensino do mesmo jeito que rejeitaram Jesus, né? Então, a lição, né? O exterior pode enganar os homens, mas Deus vê o coração. Então, esse foi a lição do capítulo de Mateus, né? O ensinamento central ali que a gente aprendeu com este capítulo, né? Se importar mais. Deus, ele não está vendo o seu exterior, ele está se importando com o seu coração, com a intenção do seu coração, né? Foi até uma das perguntas que a gente fez também essa semana. Então, aqui a aplicação para a gente meditar, né? Para a gente meditar nesse capítulo. Vivo para agradar a Deus ou apenas parecer piedosa? E aí? Vocês não precisam me responder essa pergunta, é apenas para a gente estar meditando nas nossas atitudes. As minhas atitudes são atitudes para agradar a Deus ou apenas parecer alguém, né, que está agradando a Deus? Por isso, a importância da gente, né, analisar a intenção do nosso coração, né? Então, vamos continuar aqui, porque é muita coisa, né, para a gente aprender. Bora lá. Então, capítulo 24, a gente estudou na quinta-feira, né? O título, né? É Sinais do Fim e Promessa de Volta. Então, a gente viu Jesus, ele dando ali o sermão do princípio do fim, né? E também sobre a sua volta, trazendo para a gente o quê? A cautela, porque ninguém saberia o dia e a hora, e também mostrando vários sinais que estariam acontecendo ali, né? A gente estudou na quinta-feira, caso vocês queiram relembrar, pode estar voltando lá nos áudios, tá certo? Então, o resumo: Jesus fala do fim dos tempos, né, tribulações e da sua vinda. Então, aqui no capítulo 24, a gente vai ver, a partir do verso 1 ao verso 13, a gente vai ver o sermão profético de Jesus, né, sobre o princípio das dores, né? Jesus estava ali se retirando do templo e os discípulos estavam mostrando a construção, né, a construção ali do templo
para Jesus, e Jesus ele fala: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então, a gente vê que Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, ensinando isso aos discípulos sobre os sinais dos fins dos tempos, né? A gente vê aqui, acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Então a gente vê ali, né, o princípio das dores que Jesus está falando, mostrando aos discípulos sinais que aconteceriam antes da sua volta. E a gente viu que a maioria desses sinais já aconteceram, acontecem hoje no nosso tempo, né? Ouvidos de guerra e rumores de guerra, mas, né, cuidado. Ele fala, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Né? Ele fala, todas essas coisas, porém, são princípios das dores. Então, a gente vê, né, esses sinais já acontecendo nos dias de hoje, mas vem uma palavra de conforto, né, para a gente. Jesus ele fala, não temais, né, não tenham medo. E ele fala aqui algo muito importante, né, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. A gente viu isso, né, sobre o amor se esfriando, as pessoas deixando de acreditar. A gente viu o aumento da maldade no mundo, né, com o esfriamento desse amor, né? Porém, para que a gente não venha se deixar levar com essas coisas que estão acontecendo. Se a gente está com os olhos, né, com os olhos fitos no nosso Senhor Jesus, a gente sabe que temos esperança, né? E ele fala aqui, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Então a gente viu a importância de perseverar na presença do Senhor, né? Perseverar. E aqui, verso 14, ele fala: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Então, a gente também viu sobre a urgência de pregar o evangelho para todas as pessoas, né? A gente viu também sobre as nações, que muitas nações não conhecem ainda o evangelho do Senhor Jesus, então a necessidade de estarmos orando por essas nações, né? Para que o evangelho chegue até elas, para que elas não venham ser condenadas, né? A lição aqui. Tá. A partir do verso 15 ao verso 28, a gente viu sobre a grande tribulação, né? A gente viu aqui que o profeta Daniel profetizou muitas coisas sobre a profanação do templo, né? A gente estudou. E a gente viu sobre vários sinais, né, que aconteceriam, mas voltados sobre a grande tribulação, né? A gente também viu a partir do verso 29 ao verso 35, a gente viu sobre a vinda do Filho do Homem, né? Verso 29 diz assim: Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas do céu cairão e os corpos celestes serão abalados, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, né? Então a gente viu sobre o arrebatamento essa semana, como o dia do Senhor será glorioso para aqueles que estão se preparando, né? A partir do verso 36 ao 50, 36 ao 44, a gente viu a exortação à vigilância, a importância de estar sempre vigilantes, né? De estarmos preparados. Algo muito importante. A gente viu sobre os dias de Noé, né? Que o povo estará vivendo normalmente. Será o quê? Em um dia em que todo mundo estará vivendo normal. Ninguém estará preocupado com a volta do Senhor Jesus, né? Mas a importância de estarmos vigiando e preparados. Versículo 42 fala assim:
Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, temos que estar preparados, né, para a volta do nosso Senhor Jesus. Vemos que ninguém sabe a hora e o dia, né, versículo 36, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai sabe esse dia, né? Então, a gente viu a importância da gente não ficar com a autoconfiança de pensar assim, ficar tentando descobrir qual vai ser o dia da volta do Senhor e achar que vai demorar, achar que não vai ser logo. E aí a gente cai no erro de ir levando com a barriga, né? Levando a nossa vida de qualquer jeito, até o dia que esse dia nos pegar de surpresa, né? E ele falou até algo importante. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria arrombar a sua casa, né? Então, se a gente soubesse a hora que o Senhor Jesus ele viria, né? A gente estaria preparado. Mas, como a gente não sabe, então a gente tem que sempre estar preparado, né? Bora lá. Verso 45 ao 51, a gente vai ver a parábola dos dois servos, né? O servo fiel e prudente e o servo imprudente. Qual é o servo fiel e prudente? Né? Aquele que o Senhor encarregou a sua casa, os seus servos e o sustento, né? Para dar o sustento à sua casa ao seu tempo. Então ele fala: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar servindo assim, sendo fiel, né, ao seu Senhor, cuidando das pessoas, cumprindo o que foi lhes dado. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, né? Porém, tem um servo, né, negligente, que ele fala assim: o meu senhor virá tarde demais, então eu posso fazer qualquer coisa. E aí ele começa a subjugar e maltratar os outros conservos, né? E viver de qualquer maneira, comer com os comelões e beber com os beberrões. Só que aí o senhor dele chega de surpresa e o encontra vivendo desse jeito. E aí o que acontecerá, né? Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. O castigará e lhe dará lugar com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então a gente viu que a vigilância constante é a marca do verdadeiro discípulo. Olha aí que importante, né? A questão da vigilância constante. Sempre estar vigilante com as nossas vidas, né? Pois o tempo se aproxima da volta do nosso Senhor Jesus. A gente não pode viver como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. A gente tem que estar preparado como se Jesus fosse voltar agora, né? Por exemplo, agora, se Jesus for voltar agora, será que estamos preparados, né? Olha aí a aplicação aqui no nosso material. Estou pronta para o retorno de Cristo a qualquer momento? Olha aí que pergunta importante, hein? Que o material nos traz. Será que estamos prontas para a vinda do Senhor Jesus a qualquer momento? Então, se não estamos, temos que nos preparar, né? A chamada ela vai acabar daqui a 15 minutos, mas aí a gente vai fazer outra, tá bom? E vai continuar a gravação, tá certo? Provavelmente, eu acho que quando finalizar aqui o Mateus 25, eu vou parar a gravação, porque essa foi a semana 5, né? E eu vou já adiantar a semana 6, que é de Mateus 26 ao 28. Então, eu acho que eu vou fazer outra gravação, tá bom? Acho que vão ser duas, para também essa daqui não ficar muito longa. Mas eu vejo daqui para frente. Bora lá. Na sexta, né, ontem, a gente estudou o quê? Mateus capítulo 25.
também trazendo a importância da vigilância e do julgamento, né? O juízo final. O resumo. Esse capítulo 25 traz a parábola das 10 virgens, os talentos e o juízo final, que nos mostra ali o julgamento do nosso Senhor Jesus. Aqui no capítulo 25, a parábola das 10 virgens é do versículo 1 ao versículo 13. E aí foi um capítulo muito gostoso de estudar, né? A gente viu ali a importância de se estar preparado, né? Tudo, estar vigilante, a importância de sermos as virgens prudentes, que não se deixa preparar, né? No último momento, vemos a importância do óleo, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida, né? E a gente vê aqui em versículo 3, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, a importância de estar preparado. E aí, a gente também viu a parábola dos talentos, versículo 14 ao 30. A gente viu ali o Senhor que distribuiu os seus talentos para cada um dos seus servos. A um deu 5, a outro deu 2 e ao outro deu 1. E a gente viu o comportamento de cada um deles, né? O que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2, e o que tinha 1 achou melhor enterrar. Então ele foi negligente, né? Com o talento do seu senhor. Ele nem pensou em guardar num banco para que rendesse juros, né? Pelo contrário, ele desprezou aquele dom que foi dado a ele, né? E enterrou. Então a gente viu a importância de não sermos negligentes com os dons que o Senhor tem nos dado. Não ser aquele crente que fala, eu quero ser só o preguinho do banco, né? Ficar quietinho ali, ficar paradinho ali. Nananina, não. Né? A gente temos que usar aquilo que o Senhor nos deu. Se é pregar, pregar. Na verdade, a pregação, falar do reino de Deus é um dever a todos, né? É a todos. Então, não existe isso de não saber falar do reino de Deus. Se você lê a palavra do Senhor, você sabe falar do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, louvar, evangelizar, vários dons o Senhor ele nos dá. Então, devemos trabalhar, né? Para o reino de Deus, para que se multiplique, né? E não fique estagnado. Então, a importância, né, de não sermos negligentes. Para finalizar aqui o versículo 20, o capítulo 25, a partir do 31, do verso 31 ao 46, a gente viu ali o julgamento final, né? A vida eterna e o castigo eterno. Então, a gente viu que o Filho do Homem, ele separará os bodes das ovelhas, as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda, e julgará a todos, né? A gente viu ali o Senhor Jesus, ele falando para as ovelhas, pois eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu fui estrangeiro e me acolheram, né? Eu estive nu e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. E estive preso e vocês me visitaram. Então, o serviço com o próximo. A gente muitas das vezes pensa que estará fazendo para o nosso próximo, mas estamos fazendo para o nosso Senhor Jesus, né? E isso nos dará recompensa. E do mesmo jeito com os bodes, só que ao contrário, eles não fizeram nada, né? E cada um recebe a sua recompensa. Então, foram para o reino de Deus, receberam o reino como herança, e os outros foram para o castigo eterno. Então, a gente viu isso no capítulo 25, foi o nosso último capítulo dessa semana. Então, a gente viu parábola das 10 virgens, talentos e juízo final. A lição: a fidelidade hoje define a nossa eternidade. Olha que lição importante. Então, a nossa fidelidade com o nosso Senhor
hoje vai depender a nossa eternidade, né? Vai definir em qual eternidade vamos passar. Será que vamos passar nossa eternidade no reino de Deus? Ou será que vamos passar nossa eternidade no juízo final, né? No castigo eterno? A nossa aplicação aqui para a nossa vida. Estou vivendo com sabedoria, investindo o que Deus me confiou? E aí? Qual tem sido as nossas atitudes? Qual tem sido o jeito que temos vivido aqui nessa terra? Será que estamos vivendo com sabedoria? Será que estamos usando verdadeiramente aquilo que o Senhor nos deu? Ou será que temos sido negligentes? E aí? Fica uma perguntinha para a gente responder, né? Para a gente meditar. Então, meninas, essa foi a nossa semana 5, tá bom? Então, a gente estudou até aqui a nossa semana 5. Eu vou estar finalizando essa aula aqui para a gente estudar aqui, ó, a semana 6, tá bom? Vai ser um spoiler da nossa próxima semana, mas eu já vou estar adiantando, tá certo? E no final a gente vai estar respondendo todas as perguntas dessa semana. Tá bom? Eu vou estar finalizando aqui a nossa aula, vou estar iniciando outra e provavelmente outra gravação, porque essa gravação aqui está ficando um pouquinho mais longa, certo? Então, até daqui a pouco.